Existe um silêncio estranho, quase palpável, que se instala logo depois que terminamos de contar a alguém, com os olhos brilhando de entusiasmo, sobre aquele grande projeto que juramos que vamos realizar. Você já sentiu isso? É uma espécie de ressaca espiritual, um vazio súbito no peito, onde aquela empolgação que parecia fogo vivo minutos antes se transforma misteriosamente em cinzas frias. Muitos de nós, adultos sensíveis e em busca de propósito, carregamos essa dor silenciosa sem entender sua origem, a sensação de que nossa energia vital está vazando por uma fenda invisível, de que a força necessária para erguer nossos sonhos se dissipa antes mesmo de darmos o primeiro passo real. Não é falta de capacidade, nem falta de vontade. É um desequilíbrio sutil na física da alma que acontece quando permitimos que a palavra roube o lugar da ação. Hoje nós vamos olhar para isso não como um erro, mas como um mecanismo que precisa ser compreendido com amor e profundidade. Há uma ilusão reconfortante, mas perigosa, no ato da partilha excessiva, pois nosso cérebro, em sua busca incessante por conforto e recompensa, confunde o falar com o fazer. No momento exato em que você verbaliza seu sonho e recebe aquele olhar de aprovação do outro, cria-se dentro de você uma saciedade prematura, uma sensação química de dever cumprido que desliga as turbinas da realização. O seu sistema nervoso, banhado por uma satisfação imediata, entende que a caçada já terminou, que o objetivo já foi alcançado apenas por ter sido anunciado, e assim, a fome sagrada que moveria você através dos obstáculos desaparece. É como se, ao descrever o banquete, você perdesse completamente o apetite para prepará-lo, deixando sua alma nutrida apenas de vento e promessas, enquanto a realidade permanece intocada. Para entender profundamente essa armadilha, precisamos recorrer à sabedoria aguda de Cláudio Naranjo e sua visão sobre a nossa falsa personalidade. Naranjo nos ensina, com uma clareza que atravessa as defesas do ego, que quem sente a urgência incontrolável de contar os planos geralmente não é a nossa essência, aquela parte pura que simplesmente é e faz em silêncio. Quem grita, quem precisa anunciar o que vai fazer, é a nossa vaidade. É o nosso caráter construído para sobreviver socialmente. É o desejo infantil de ser visto como alguém capaz, como alguém importante, antes mesmo de realizar a obra. A essência não precisa de plateia para trabalhar, mas a vaidade não sobrevive sem o espelho do outro, e é nessa troca que entregamos o nosso poder pessoal. Não estamos aqui para julgar essa necessidade, pois, como nos lembra a compaixão de Gabor Maté, esse impulso de falar é muitas vezes apenas um mecanismo de defesa para aliviar a ansiedade de uma dor antiga. A necessidade compulsiva de contar nossos planos funciona como um vício em validação, uma busca desesperada por um abraço químico de aprovação externa que acalme, ainda que por instantes, a sensação interna de insuficiência ou solidão. Nós buscamos no olhar do outro a confirmação de que somos valiosos, mas o custo desse alívio temporário é altíssimo, pois pagamos com a própria energia que seria usada para transformar a nossa vida. É uma troca injusta, onde compramos um momento de conforto vendendo a nossa potência de realização. Imagine por um momento que a sua energia psíquica funciona como um sistema hidráulico fechado e precioso, onde a pressão interna é o que move a engrenagem da matéria e da realidade. Se você abre a torneira da fala para aliviar a tensão da expectativa, você perde a pressão necessária para o movimento, você deixa escapar a força vital que deveria estar sendo canalizada para a construção. Hoje, vamos aprender juntos a fechar essa torneira, não por segredo ou medo, mas por um respeito profundo à sua própria capacidade de criar. Vamos entender como conter essa energia sagrada pode ser o ato mais amoroso que você faz por si mesmo e pelos sonhos que a sua alma tanto pede para ver nascer. Existe um erro invisível que cometemos com a melhor das intenções, uma crença enraizada de que ao lançar nossas palavras ao vento, estamos criando uma âncora de compromisso que nos impedirá de desistir. Acreditamos, com uma ingenuidade comovente, que ao dizer "eu vou fazer para o mundo", estamos assinando um contrato social que nos motivará a seguir em frente. Mas a ciência da mente e a sabedoria do espírito
nos mostram que o caminho é exatamente o oposto, pois o cérebro humano, em sua complexa e fascinante busca por prazer, pode ser facilmente enganado pela doçura da própria fala. Quando você verbaliza um desejo profundo, quando diz em voz alta, vou escrever meu livro, vou começar aquele negócio, ou vou transformar minha saúde, e recebe em troca um elogio, um sorriso ou um olhar de admiração, seu cérebro é imediatamente inundado por uma descarga de dopamina. O sistema de recompensa, em sua inocência biológica, não sabe distinguir com clareza entre a conquista real, suada e vivida, e o reconhecimento social da mera intenção. Você recebe o prêmio antes mesmo de calçar os sapatos para a corrida, você sente o sabor da vitória sem ter enfrentado a batalha. E é nesse momento que a armadilha se fecha silenciosamente sobre a sua vontade. Biologicamente, a motivação é uma forma de fome, uma tensão que nos impulsiona em direção à caça, em direção àquilo que nos falta. Se o animal já comeu, se ele já se sente saciado, ele não caça, ele descansa. Ao contar seus planos e receber a validação antecipada, você está, quimicamente, eliminando a fome necessária para a ação. Você sacia o apetite da sua alma com o ar das palavras e dos elogios, e o seu sistema nervoso, sentindo-se falsamente preenchido, desliga os motores da persistência, entendendo que a missão já foi cumprida apenas porque foi anunciada. Podemos olhar para isso através da lente penetrante de Cláudio Naranjo e sua compreensão sobre a gula, não apenas como o desejo desenfreado por comida, mas como uma gula mental por experiências e possibilidades. Contar o plano é como entrar em um restaurante e devorar o cardápio com os olhos e com a fala, descrevendo cada prato, saboreando a ideia da refeição, enchendo-se de expectativas e descrições, para, no fim, sentir-se cheio sem ter ingerido um único grama de alimento real. É uma indigestão espiritual, onde nos empanturramos de futuro verbalizado, deixando o presente vazio e a realidade intocada. A consequência imediata desse processo é aquela queda súbita de energia que você conhece tão bem, aquele desinteresse misterioso que surge dias ou até horas depois de ter compartilhado sua grande ideia. Você acorda e o brilho sumiu, a urgência desapareceu, e o projeto que parecia vital agora parece distante e pesado. Isso acontece porque seu cérebro, enganado pela dopamina da conversa, já registrou aquela tarefa como resolvida ou recompensada. O encanto se quebrou não porque o sonho era frágil, mas porque a tensão sagrada que o mantinha vivo foi dissipada em palavras, em vez de ser convertida em movimento. Vivemos imersos em um conceito distorcido, uma crença silenciosa de que precisamos de uma torcida organizada para conseguirmos vencer nossos próprios desafios, como se a validação do outro fosse o combustível indispensável para a nossa jornada. Acreditamos que ao compartilhar nossos sonhos, estamos recrutando aliados, mas muitas vezes estamos apenas construindo um palco para uma peça que ainda não foi escrita. Existe uma diferença fundamental entre buscar apoio genuíno e buscar uma plateia para o nosso ego, e é nessa linha tênue que perdemos a força vital necessária para realizar o que viemos fazer no mundo. O ego, em sua eterna insegurança, grita por reconhecimento, mas a alma, em sua sabedoria milenar, pede silêncio e trabalho. Cláudio Naranjo dedicou sua vida a desmascarar as paixões que nos aprisionam, e aqui precisamos olhar com coragem e honestidade para a paixão da vaidade. A vaidade, como Naranjo nos ensina, não é apenas o gostar de se olhar no espelho. É algo muito mais profundo e estrutural. É o vício de viver para a imagem, de viver para o parecer em detrimento do ser. Quando você corre para contar um plano grandioso, você não está nutrindo a sua realidade. Está alimentando a imagem de alguém que vai ter sucesso. Está polindo a máscara de uma persona vitoriosa antes mesmo de ter entrado na arena. O ego se satisfaz com essa promessa brilhante. Ele se sente seguro e inflado, protegido contra a sensação insuportável de ser comum ou invisível, mas a sua essência, aquilo que você realmente é, continua faminta de verdade e de concretização. Você já parou para pensar no custo energético de manter essa imagem? Manter uma persona,
Sustentar uma máscara de sucesso futuro diante dos amigos e da família exige uma quantidade colossal de energia vital. A energia psíquica é um recurso finito, e aquela porção preciosa que deveria fluir livremente para a construção silenciosa e árdua do seu projeto é desviada para a manutenção do palco onde você anunciou o espetáculo. Você passa a gastar mais força tentando convencer o mundo e a si mesmo de que é capaz do que simplesmente sendo capaz no silêncio do seu laboratório interior. O esforço de parecer ser drena a vitalidade de ser, e assim, o projeto murcha não por falta de talento, mas por falta de nutrição energética. Pense nesta imagem com o coração aberto. O fruto que é aberto antes de amadurecer não alimenta ninguém. Ele apenas apodrece. Ao expor suas sementes e seus frutos verdes à luz pública antes do tempo certo, você interrompe o ciclo natural e sagrado de maturação. A natureza nos ensina que tudo o que é potente precisa de um tempo de gestação no escuro, protegido dos olhares e das intempéries. Ao violar esse princípio, ao abrir a casca da sua intenção pela urgência da fala, você expõe a polpa sensível do seu sonho a bactérias do julgamento e ao oxigênio da dispersão, matando a vida que tentava nascer ali. A natureza é a nossa mestra mais antiga e silenciosa, e ela opera sob leis rigorosas de ocultamento e paciência que frequentemente ignoramos. Observe com a mente atenta o mistério profundo de uma semente. Para que ela rompa a sua casca rígida e comece a jornada para se tornar uma árvore, ela precisa, antes de tudo, ser enterrada. Ela não precisa da luz do sol no primeiro dia. Pelo contrário, se você expuser uma semente em germinação à luz direta e ao calor antes do tempo certo, você a seca, você interrompe a vida. Ela necessita do peso da terra sobre si, da umidade fria e, fundamentalmente, da escuridão absoluta do subsolo. É no escuro, sob pressão, que a vida ganha a força muscular necessária para eventualmente romper o solo e enfrentar a luz. Nós, em nossa pressa moderna e infantil, esquecemos que nossos projetos são sementes vivas. Queremos expô-los ao sol dos elogios e dos olhares alheios antes que tenham criado raízes profundas no escuro da nossa vontade. E é exatamente por isso que eles murcham tão rapidamente. Os antigos alquimistas, aqueles sábios que mapeavam a transmutação da alma humana, conheciam profundamente o conceito do vaso hermético, ou vas hermeticum. Eles ensinavam que, para que a verdadeira transformação ocorra, para que o chumbo pesado de uma simples ideia abstrata se transforme no ouro brilhante e sólido da realidade, o recipiente onde ocorre o processo precisa estar hermeticamente lacrado. Se houver qualquer fissura, qualquer pequeno vazamento, o calor necessário escapa. A pressão interna, que é o fogo sagrado que funde e transforma a matéria bruta, se dissipa no ar. Quando você fala indiscriminadamente sobre seus planos, você está energeticamente destampando o vaso. Você está permitindo que o vapor psíquico, que deveria estar cozinhando lentamente a sua obra, escape pela boca, deixando dentro de você apenas a mistura fria e inerte de intenções que nunca chegarão a se solidificar em legado. Cláudio Naranjo, com sua visão aguçada sobre os caminhos da consciência e os atalhos do ego, falava frequentemente sobre a importância da via negativa, não como algo pessimista, mas como a disciplina espiritual de não fazer, de conter o impulso automático e neurótico de reagir. A neurose nos empurra compulsivamente a nos mostrar, a exibir nossas penas coloridas antes mesmo de aprendermos a voar, buscando um aplauso que nos conforte. Mas a sabedoria nos convida a habitar o desconforto da contenção, a resistir à coceira da vaidade que quer ser vista agora. Guardar o plano não é esconder-se do mundo por medo, é proteger o sagrado que está nascendo em você com reverência. É entender que a verdadeira potência não faz barulho enquanto cresce. Ela apenas cresce, implacável, constante e silenciosa, até que sua presença no mundo seja inegável e sua estrutura seja inabalável. Da próxima vez que sentir a urgência incontrolável de contar um plano, convido você a realizar um ato de observação profunda no seu próprio corpo. Sinta o impulso nascer, sinta-o subir pelo estômago, aquecer o peito
e chegar até a garganta, arranhando para sair e pedir validação. Nesse momento exato, em vez de abrir as comportas, faça um movimento interno e consciente de recuo. Imagine que você está engolindo essa energia de volta, mas não para o esquecimento. Visualize e sinta essa força descendo dos seus lábios, passando pelos ombros, descendo pelos braços e indo se alojar diretamente nas suas mãos. Sinta suas mãos formigarem com a potência contida de fazer. Diga para si mesmo, no silêncio da sua mente, esta energia não é para ser ouvida, é para ser materializada. Transforme o grito da vaidade no calo sagrado do trabalho. Vivemos sob o feitiço de um mito cultural muito sedutor, a crença popular de que precisamos decretar para o universo, em voz alta, de que a palavra lançada ao vento tem o poder mágico de materializar nossos desejos instantaneamente. Aprendemos que afirmar é criar, mas raramente paramos para examinar a origem dessa necessidade de falar. A realidade psicológica, muitas vezes escondida nas dobras do nosso inconsciente, é que quando falamos demais sobre o que faremos, não estamos tentando convencer o mundo da nossa capacidade. Estamos, desesperadamente, tentando convencer a nós mesmos. O ato de anunciar o plano funciona como uma muleta para uma autoconfiança frágil, um grito no escuro para abafar a voz interna que sussurra que talvez, apenas talvez, não sejamos capazes de realizar aquilo. Aqui a sabedoria de Cláudio Naranjo ilumina as sombras da nossa personalidade com precisão cirúrgica. Ele nos ensina que o caráter, essa armadura que vestimos para enfrentar o mundo, é, em essência, uma estrutura defensiva, uma coleção de máscaras que usamos para esconder quem realmente somos e para cobrir nossos vazios existenciais. Em nossa sociedade voltada para o desempenho, internalizamos a lógica de que eu sou o que eu faço. Mas quando nos sentimos paralisados ou estagnados, o ego, astuto e amedrontado, opera uma substituição perigosa. A identidade de eu sou o que faço se transforma silenciosamente em eu sou o que digo que vou fazer. Começamos a nos identificar com a promessa, vestindo a fantasia do escritor, do empreendedor ou do curador, sem ter escrito a página, aberto a empresa ou curado a ferida. Há um fator silencioso e trágico que ocorre nesse processo de repetição, algo que desgasta a alma do seu projeto de dentro para fora. A cada vez que você repete a sua história de sucesso futuro para um novo ouvinte, a cada vez que você recita o roteiro do que pretende alcançar, essa narrativa perde um pouco da sua carga emocional original. Aquele frio na barriga, aquela emoção sagrada e vibrante que surgiu quando a ideia nasceu no seu coração, vai se dissipando a cada repetição mecânica. A sua história, antes viva e pulsante, torna-se um script decorado, um texto seco e sem alma que sai da sua boca automaticamente. Você se desconecta do propósito original porque a emoção, que é o verdadeiro combustível vibracional da manifestação, foi gasta na performance da narrativa e não na concretização do ato. O sonho se torna uma lembrança de algo que você disse e não uma visão de algo que você sente. Precisamos agora realizar um movimento de coragem e honestidade brutal, uma verdadeira quebra de expectativa sobre o que acreditamos ser a causa dos nossos fracassos. É muito comum, quase instintivo, culparmos o olho gordo, a inveja ou a energia negativa dos outros quando nossos planos desmoronam logo após terem sido compartilhados. Dizemos para nós mesmos, eu contei e a inveja de fulano secou a minha pimenteira. Mas na grande maioria das vezes, o verdadeiro sabotador não está lá fora, espreitando com um olhar malicioso. Ele está aqui dentro, operando silenciosamente na engrenagem da nossa própria mente. Projetamos no outro o que é, na verdade, uma falha nossa de contenção e integridade energética. O Eneagrama, através dos ensinamentos profundos de Oscar Ichazo e Cláudio Naranjo, nos revela como a mente humana cria fixações para fugir da realidade. A mente que planeja excessivamente, a mente que se delicia em narrar o futuro, está muitas vezes operando uma fuga sofisticada da dor do presente. O agora incompleto, o agora onde a obra ainda não existe, gera ansiedade. Para não sentir essa ansiedade, fugimos para o refúgio seguro das palavras.
onde tudo é perfeito e possível. Ao falar, dispersamos a tensão que deveríamos suportar. O que chamamos de inveja alheia é muitas vezes apenas o reflexo da nossa própria vitalidade, escoando pelos ralos da fala desnecessária. O universo, em sua sabedoria física e espiritual, respeita rigorosamente a lei da conservação de energia. Imagine sua força de vontade como um feixe de luz. Quando você fala sobre seus planos para várias pessoas, você está espalhando essa luz em todas as direções, transformando-a em uma iluminação difusa, fraca, incapaz de gerar calor ou combustão. Você ilumina o ambiente social, diverte os amigos, aquece o ego, mas não queima a matéria da realidade. Por outro lado, a energia concentrada no silêncio é como um raio laser. Ela é coerente, unidirecional e incrivelmente potente. O laser corta o aço, o laser realiza a cirurgia, o laser transforma. Ao manter a boca fechada, você está alinhando os fótons da sua intenção em um único feixe poderoso, capaz de penetrar as resistências do mundo material e moldar a vida conforme a sua vontade. Cuidado, muito cuidado com o desejo oculto e infantil que se esconde por trás da vontade de contar. Frequentemente, sem percebermos, não estamos compartilhando uma novidade com um igual. Estamos inconscientemente pedindo permissão aos pais simbólicos para crescer. Quando você corre para contar seu grande plano a um amigo, ao cônjuge ou à sociedade, há uma parte da sua psique que volta a ser criança e pergunta: eu posso fazer isso? Vocês me autorizam a ser grande? Ao fazer isso, você coloca o cetro do seu poder na mão do outro, submetendo a sua potência criativa ao tribunal do juízo externo. Na psicologia da Gestalt, que foi a base fundamental de todo o trabalho terapêutico de Naranjo, existe o conceito de locus de controle. Quando você valida seu sonho através da reação do outro, seu locus de controle se desloca para fora. Se o outro critica ou duvida, você desanima e sente que o projeto perdeu o valor. Se o outro apoia demais e bate palmas, você relaxa e sente que o trabalho já foi feito. Em ambos os casos, trágicos à sua maneira, você entregou o volante da sua vida. Você deixou de ser o motor da sua própria história para se tornar um passageiro das opiniões alheias. O perigo dessa interferência é sutil, mas devastador. A opinião do outro, mesmo quando carregada das melhores intenções e de amor genuíno, introduz um ruído estranho na sua frequência vibracional original. Você começa, sem perceber, a ajustar os detalhes do seu sonho para agradar a plateia, para caber na visão de mundo limitada daqueles que te ouvem, podando as arestas mais ousadas e originais da sua alma. Aquele projeto que nasceu selvagem e autêntico torna-se domesticado e comum. Se você já se sentiu drenado, confuso ou subitamente inseguro logo após receber um conselho que não pediu, mas que provocou ao falar demais, saiba que esse é o sinal inequívoco de que a sua vontade foi castrada pela tesoura da validação externa. Precisamos agora refinar nosso vocabulário interior e compreender uma distinção sutil, mas que muda completamente a vibração da nossa alma. A diferença abismal entre segredo e mistério. Frequentemente, quando dizemos para não contar, a mente associa isso ao segredo, e o segredo carrega em si uma energia pesada, muitas vezes ligada à vergonha, ao medo de ser descoberto ou à culpa de esconder algo. Mas o que estamos propondo aqui é o cultivo do mistério. O mistério é diferente. Ele protege o sagrado. O mistério é o véu que cobre o santuário, não para esconder o feio, mas para preservar a pureza do divino que habita ali dentro. Tratar seus planos como um mistério é elevar sua criação ao status de ato sagrado, devolvendo-lhe a dignidade e a reverência que a banalidade da conversa cotidiana lhe rouba. Cláudio Naranjo, em sua profunda reverência pela vida, nos lembrava constantemente da sacralidade do ser. O que é sagrado exige silêncio. Exige um espaço protegido onde possa respirar sem a contaminação do mundo profano. Do ponto de vista da neurociência, manter o seu plano envolto em mistério cria uma tensão cognitiva extremamente saudável e produtiva. O cérebro humano detesta ciclos abertos. Ele tem uma necessidade biológica de fechamento.
Se você não fecha o ciclo falando, se você não alivia a tensão contando a história, o seu cérebro gera uma pressão interna, uma espécie de desconforto criativo que te obriga a fechar o ciclo fazendo. A retenção cria a propulsão. Mas como lidar com o mundo lá fora, que cobra respostas e atualizações constantes? Você não precisa mentir, pois a mentira baixa a sua vibração. Nem precisa entregar a essência do seu ouro. Use o que podemos chamar de técnica do nevoeiro. Quando alguém perguntar, o que você tem feito? Respire fundo e responda com elegância e verdade, mas sem detalhes. Estou num período de gestação de algumas ideias, focando muito na minha parte interna agora. Em breve as coisas se revelarão por si mesmas. É uma resposta verdadeira. É digna e protege o seu vaso hermético. Você satisfaz a curiosidade superficial do outro sem entregar a chave do seu templo interior, mantendo a energia circulando dentro de você, onde ela é realmente necessária. Porque a maioria dos sonhadores falha na hora de construir a realidade. A resposta reside em uma lei biológica implacável. O cérebro é uma máquina projetada para economizar energia a todo custo. Para a sua biologia, falar é energeticamente barato, enquanto fazer é energeticamente caro. O cérebro, sempre buscando o caminho de menor resistência, prefere 1000 vezes que você narre a epopeia do que você levante e construa o castelo. Ao falar, você oferece ao cérebro a sensação de movimento com o mínimo de gasto calórico e emocional, e ele aceita essa troca com prazer, sabotando a sua capacidade de realização real. Aqui tocamos na preguiça psicoespiritual, a paixão do Eneatipo 9, descrita magistralmente por Naranjo. É fundamental entender que essa preguiça não é a do homem que fica deitado no sofá sem fazer nada. É uma preguiça muito mais ativa e perigosa. É a inércia disfarçada de movimento, a agitação que nos mantém ocupados com o inessencial para não termos que enfrentar o essencial. Falar sobre o plano, fazer reuniões intermináveis, discutir teorias e possibilidades pode ser uma forma sofisticada de procrastinação. Sentimos que estamos trabalhando no projeto apenas porque estamos movendo a boca e a mente em torno dele, mas, na verdade, estamos apenas patinando no gelo fino da intenção, sem nunca mergulhar na água gelada da execução. Existe uma conversão física de energia acontecendo aqui que bloqueia a manifestação. A energia cinética, aquela feita para o movimento e para a transformação da matéria, é convertida em energia sonora, em ondas de voz que se dissipam no ar. O resultado matemático dessa equação é zero materialização. Para romper esse ciclo, convido você a um exercício de realidade e compensação. Institua uma regra interna de ferro. Para cada 10 minutos que você passar falando sobre seu projeto, se for estritamente necessário, obrigue-se a 10 minutos de ação física, silenciosa e concreta relacionada a ele imediatamente depois. Pague o preço da fala com a moeda da ação. Se falou, faça. Se não vai fazer agora, cale-se. Restaure o equilíbrio energético e mostre ao seu cérebro que a dopamina só virá do suor e não da saliva. Há um mito persistente, repetido à exaustão em nossa cultura, de que 2 cabeças pensam melhor que uma em todas as etapas da vida. Embora a colaboração seja preciosa para refinar e expandir o que já existe, ela pode ser fatal para o que ainda está nascendo. A gestação da essência, aquele momento sagrado onde a ideia sai do nada para o ser, é um ato profundamente solitário. Nenhuma árvore cresce na floresta pedindo permissão às outras para esticar seus galhos. Ela cresce em seu próprio eixo, conectada à sua própria raiz. Acreditar que precisamos de parceiros para sonhar é, muitas vezes, apenas um medo disfarçado de enfrentar a vastidão da nossa própria mente. Cláudio Naranjo enfatizava que a capacidade de estar só consigo mesmo é a pedra angular da verdadeira saúde mental. Se você sente que não aguenta guardar seu plano apenas para si, se o silêncio ao redor do seu projeto lhe causa angústia, isso indica uma incapacidade de sustentar a sua própria existência sem testemunhas. É a dor antiga da criança que precisa que a mãe olhe para ela para sentir que existe, para sentir que é real. Mas você não é mais essa criança. A maturação da vontade
exige que aprendamos a segurar a carga emocional de um grande sonho sem desmoronar, fortalecendo o músculo espiritual da autonomia. Olhe para a história dos grandes místicos, dos monges do deserto, dos grandes criadores e artistas que tocaram a alma da humanidade. Todos eles, sem exceção, passaram por longos períodos de silêncio absoluto e isolamento antes de entregarem suas obras ao mundo. Eles entenderam que o silêncio não é vazio, o silêncio não é ausência. O silêncio é plenitude de potência, é o útero onde a energia se acumula até se tornar imparável. Ao abraçar a solidão criativa, você não está se isolando do amor, você está se preenchendo de si mesmo para que, quando finalmente falar, sua voz tenha o peso da verdade e não a leveza da carência. Por fim, precisamos mudar nosso modelo mental e olhar para a ansiedade de contar com novos olhos. Essa urgência que queima no peito não é um desejo nobre e altruísta de partilha, como gostamos de acreditar. É um vazamento de pressão que precisa ser canalizado com sabedoria. Oscar Ichazo, o grande mentor de Naranjo e pai da protoanálise, nos ensinou a observar como o nosso ego astuto e sobrevivente tenta sequestrar o processo criativo. O ego quer a fama do Criador. Ele quer o título, o aplauso e a identidade. Mas a alma quer apenas a existência da obra. Quando confundimos os dois, entregamos o ouro da alma para comprar a bijuteria do ego. Convido você a aplicar uma técnica de recalibragem interior sempre que a língua coçar para falar. Pare, respire fundo e faça a si mesmo a pergunta fatal: qual parte de mim quer contar isso agora? É a criança carente que quer aplausos e proteção, ou é o adulto realizador que quer construir legado? Na maioria das vezes, você verá que é a criança pedindo atenção. Acolha essa criança internamente. Dê a ela o carinho que ela pede, mas não entregue a ela o comando do seu projeto. O adulto sabe que o silêncio é a ferramenta da construção. Para satisfazer a mente sem drenar a sua energia vital, adote uma ação prática e sagrada. Escreva. Tenha um diário físico, um caderno que seja o seu confidente silencioso. Escreva seus planos, desenhe seus mapas, detalhe seus sonhos com a máxima minúcia no papel e depois feche o caderno. O papel aceita, o papel guarda, o papel materializa a ideia no mundo físico sem roubar a sua dopamina e sem dissipar a sua atenção para o campo social. Ali, no segredo das páginas, você satisfaz a necessidade de externalizar, tirando o caos da mente, mas mantém a energia hermeticamente fechada no seu laboratório, pronta para ser usada na manhã seguinte, quando for hora de trabalhar e não de falar. Chegamos agora ao ponto de integração, ao momento de selar esse conhecimento em sua alma. Entenda que guardar o seu plano não é um ato de egoísmo, de desconfiança ou de frieza com aqueles que você ama. É um ato profundo e necessário de autopreservação, um gesto de respeito inegociável à vida que quer nascer através de você. A semente não é egoísta por esconder-se na terra. Ela é sábia. Ela sabe que precisa proteger a vida que carrega até que esteja forte o suficiente para florescer. Como Cláudio Naranjo nos lembrou tantas vezes em seus ensinamentos, o caminho da consciência é um caminho de desconstrução das mentiras que o ego conta para sobreviver. A mentira mais doce e venenosa de todas é a de que precisamos falar para ser. Essa ilusão deve cair hoje, agora, para dar lugar à verdade robusta e silenciosa do fazer para ser. A sua identidade não depende do que você diz que vai fazer, mas da vibração daquilo que você, em silêncio, já está se tornando. Lembre-se também da lição sobre o foco e a atenção plena. A energia do universo flui para onde a sua atenção vai. Se a sua atenção está na reação dos outros ao seu plano, se você está preocupado com o que vão pensar ou dizer, a sua energia não está na execução do plano. O silêncio devolve o foco para a tarefa, para o sagrado, para o momento presente. Eu quero lhe convidar agora para um novo contrato consigo mesmo, um pacto de honra com a sua própria potência. Você aceitaria fazer um voto de silêncio criativo pelos próximos 30 dias sobre o projeto mais importante da sua vida? Apenas 30 dias. Não conte a ninguém. Não relate os pequenos progressos.
Não compartilhe as vitórias invisíveis. Não divida as dúvidas com quem não pode resolvê-las. Tranque essa energia no seu vaso hermético. Suporte a pressão do silêncio e veja com seus próprios olhos como essa força se acumula, como ela começa a pressionar você de dentro para fora, obrigando-o a agir, a criar, a transformar a matéria. Deixe que os resultados, e apenas eles, façam o barulho que a sua boca queria fazer. Vá e, no silêncio, vença.